Então, pessoal, na última terça-feira, o prefeito Vinícius Luz se reuniu com o governador do estado de Goiás, Marconi Perillo. E nessa reunião foi designado o cheque reforma para o grupo de deficientes. Eu vou conversar agora com o Gilberto Moraes, que é superintendente da habitação. E, Gilberto, vamos explicar para o pessoal de casa o que é esse cheque reforma para esse grupo de deficientes. Perfeito. O cheque reforma que foi liberado pelo governo do estado de Goiás, por uma gestão política do nosso prefeito Vinícius Luz, justamente para atender aquelas famílias que possuem membros familiares com algum tipo de deficiência. E essa deficiência ela pode ser física, auditiva, visual, pode ser mental ou um tipo múltiplo de deficiência, que deve ser provada com um documento médico justamente para haver essa caracterização. E esse benefício ele vem para que essas pessoas possam dar uma condição melhor de adaptabilidade para o conforto de vida dessa pessoa com alguma deficiência, ou seja, pode ser uma rampa de acesso, barras de proteção nos sanitários, aumento do sanitário para um cadeirante, algum tipo de reforma que venha trazer esse benefício, esse conforto para aquele membro com deficiência viver melhor ali naquela localidade. Quais são os requisitos para estar ganhando esse cheque reforma? O benefício ele é destinado a famílias com vulnerabilidade social, ou seja, para aquelas que se caracterizam com renda inferior a 3 salários mínimos, de forma que deve haver um comprovante dessa renda para a verificação do cadastramento. Também é necessário que essa pessoa prove que está morando em Jataí há no mínimo 3 anos e que seja ela ou o vínculo sanguíneo dela, o pai, a mãe, o irmão, provar que é o proprietário daquela moradia. Não serve para uma pessoa que mora de favor na casa dos outros ou em uma residência que não é de propriedade, uma residência alugada, por exemplo. Então basta que ela prove a propriedade do imóvel e que ela resida em Jataí durante no mínimo de 3 anos, tenha um ganho inferior a 3 salários mínimos e que seja, se ela for o titular do benefício, que ela seja maior de idade, ou seja, no mínimo 18 anos. Tá certo. Gilberto, essa renda de até 3 salários mínimos é para todos os moradores da casa? É a renda familiar, justamente para fazer a caracterização do grupo de vulnerabilidade social familiar. Então, se um membro ganha mais que isso e o outro ultrapassar essa renda, infelizmente não haverá essa caracterização, porque a renda, lembrando, é o grupo familiar que deve ter essa renda de até 3 salários mínimos. Como que vai designar o valor desse cheque para cada pessoa que tem essa deficiência? Como que vocês verão o valor a ser passado a cada um? O cheque disponibilizado, ele é disponibilizado para um valor de até R$3.000, que é um crédito que as pessoas usarão na compra de material de construção, onde o lojista terá um desconto no ICMS numa operação contábil que ele fará na prestação dessas contas contábeis dele. Então, nesse sentido, aquele montante de valor que ele recebe, que pode chegar a R$3.000, ele só poderá comprar materiais de construção para aquela reforma necessária à melhoria da condição daquele membro com deficiência. Então não tem um único lugar para estar comprando esses materiais de construção. Qualquer loja do ramo de material de construção pode estar recebendo essas pessoas. Exatamente. Todos aqueles que estão regularmente cadastrados, com seu CNPJ em dias, a pessoa jurídica funcionando normalmente, ele está pagando ICMS e pode se habilitar a receber esses cheques dessas pessoas que forem os beneficiários. Essa seleção será feita pela AGEAB. Nós estamos fazendo agora o cadastramento dessas famílias. Depois nós faremos o lançamento no sistema próprio da AGEAB e através desse lançamento já haverão as seleções e depois análise pelos técnicos da AGEAB que determinarão o valor do cheque a ser entregue para aquela família e depois quando que isso vai ser entregue. E qual é o local, a partir de quando essas famílias podem estar começando a fazer esse cadastro? Olha, nós começamos esse cadastro no dia de ontem, hoje e amanhã. Então, nosso prazo acabou que ficou um pouco curto por conta até da deliberação e da forma que foi despachado e recebido pelo município. Nós precisamos montar essa demanda, esses cadastros até amanhã, sexta-feira. Então, já tivemos o dia de ontem com os cadastramentos, hoje o dia todo e amanhã. Considerando que essas inscrições estão sendo
feitas nos CRAS da Vila Sofia, do Jardim da Liberdade, na Vila Mutirão, e tem uma unidade de atendimento lá no PTS do Cidade Jardim 1, que está recebendo esses cadastramentos para que essas pessoas participem durante o dia todo, não há intervalo para o almoço, as pessoas estão lá, os atendentes, agradeço aí a nossa secretária Marluz, Desenvolvimento Social e Cidadania, pela disponibilidade, pela parceria das pessoas que estão fazendo esse cadastramento e destinadas unicamente para recebimento dessa comunidade interessada em participar do programa Cheque Reforma na categoria deficiente. Tá certo. Gilberto, foi liberado 1,5 milhão, né? E quantas famílias serão beneficiadas? São 500 famílias que poderão ter o recebimento desses cheques. Então é um investimento substancial que o Estado está fazendo no município de Jataí, é uma movimentação na economia, um tanto quanto importante. Ressalte-se que essas famílias, ao receber essas unidades de cheques reforma, que eles façam as suas pesquisas, que eles se atenham à quantidade de material que eles possam comprar com esse material, porque é um valor considerável, R$3.000, e tem um poder de barganha para ter o melhor preço e adquirir ali uma maior quantidade de material para sua reforma. Para essa pessoa já chegar munida lá no CRAS, quais são os documentos que tem que levar? Olha, é necessário que a pessoa tenha os documentos pessoais dela, se o deficiente for o titular, os documentos pessoais dela e de uma pessoa que mora com ela, não tem como fazer só dessa pessoa, a não ser que seja um deficiente idoso, aí a legislação permite que ele tenha essa documentação só dele, mas no geral é RG e CPF dos integrantes daquele núcleo familiar, o comprovante de renda desse núcleo, o comprovante de endereço, a conta de água, de energia, e também o comprovante de propriedade daquela moradia, seja uma certidão, seja a própria escritura, ou seja o documento de posse precária naquelas pessoas que residem nos imóveis de propriedade do município. Também é necessário que essa pessoa leve ou atestado médico, e que esse atestado médico contenha aquela classificação internacional de doenças, o que nós chamamos de CID-10. É necessário que tenha essa numeração, que é um código que o médico coloca daquela deficiência, daquela doença, enfim, e deve constar ali naquele documento. Considerando que esse documento também ele não pode ser anterior a 2017, então precisa ser um documento recente, de janeiro de 2017 para agora. Então é necessário também que ele leve esse comprovante de vínculo com o município nos últimos 3 anos, que pode ser a carteira de trabalho, se ele for um trabalhador formal, seja a matrícula dos filhos na escola, enfim, um documento que faça esse vínculo dele com o município nos últimos 3 anos. Tá certo, Gilberto. Agora é só reforçar o pessoal que nos assiste, né? Porque é um excelente benefício para quem tenha qualquer deficiência, né, Gilberto, para estar ajudando. Ou seja, R$3.000 já é um bom dinheiro para estar investindo na casa, para quem tem deficiência. Isso, apesar que o benefício, como você disse, e eu repito, é de muita importância, porque é uma ajuda muito boa para melhorar a condição de vida daquela pessoa com deficiência. Existem situações que a pessoa não tem o mínimo de conforto necessário, mora às vezes num chão batido. Eu já tive a oportunidade de ver uma situação dessa, não tem um forro ou um acondicionamento adequado, é um recurso interessante que essa pessoa pode utilizar. Então, se você tem um membro na família com algum tipo de deficiência, dessas que nós citamos, ou conhece alguma família com essa condição, que indique para fazer esse cadastramento nas unidades do CRAS, para que nós possamos então fazer a distribuição desses benefícios que o município conseguiu, nosso prefeito Vinícius trouxe para Jataí, justamente para que a nossa comunidade tenha essa melhora, esse ganho e esse conforto. Só até sexta, né, Gilberto? Exatamente, só até amanhã, sexta-feira, é o prazo que nós temos, então foi 7, 8 e 9, então é justamente somente nesses momentos que nós temos a condição de fazer o cadastramento dessas famílias para que elas participem, sejam selecionadas e possam receber, então, depois daqui umas 2 ou 3 semanas, é uma previsão, esses cheques para fazer as suas reformas.